me from the raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. Darkness falls, His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. My
Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Oh, His grace. His word shall not fail, He promised. Believe Him, and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Bom dia, bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja da Trindade. Nesta manhã eu gostaria de ler com você Salmos de número 103, do versículo 1 ao 5. Bendiga a minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como o da água. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Criador e sustentador dos céus e da terra e todo o universo. Nesta manhã, Senhor, nós louvamos ao Teu nome por quem o Senhor é. O Senhor é aquele que tem nos beneficiado, ó Deus. São muitos os Teus benefícios sobre o Teu povo, a Tua igreja. Nesta manhã, ó Deus, nós Te rendemos graças por cada benefício que nós temos recebido do Senhor. É o Senhor que tem nos enchido de bem. E nesta manhã, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, continue, ó Deus, com a Tua graça, continue, ó Deus, com a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, o Teu povo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a nossa alma também possa bendizer ao Senhor com as músicas, com as canções. Então vamos cantar que nós queremos e adoramos a um Deus forte, um Deus que nós buscamos ansiosamente, aquele que a graça é melhor do que a vida e por isso os nossos lábios podem louvar ao Senhor. Vamos cantar juntos. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam.
Jesus, eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse
céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Santo Deus eterno, que estava desde o princípio, que criou todas as coisas pela tua palavra, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é um Deus que reina para todo sempre e merece ser eternamente louvado. Nós reconhecemos a tua beleza, não só por quem o Senhor é, mas por tuas obras que são belas, são maravilhosas. Elas são além do nosso entendimento, do nosso alcance.
assim como teu amor. Nós adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte. Nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter esperança, nós podemos confiar na Tua palavra, porque o Senhor é um Deus vivo, que nos ouve, um Deus que age, um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que está também no controle de toda a história. Por isso nós te louvamos nessa manhã, ó Deus. O Senhor é grande demais, o Senhor é tremendo. Nós te louvamos, ó Deus. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Nesta manhã eu gostaria de deixar alguns avisos, e o primeiro deles é sobre o Diretório de Novos dos Membros. Esse é um documento da Igreja da Trindade de extrema importância que você pode deixar junto com a sua Bíblia. Na hora dos seus devocionais de manhã, você possa também lembrar dos seus irmãos ou irmãs e estarem ligando, conversando, orando uns pelos outros. É de extrema importância que nós possamos continuar assim cuidando um dos outros. Outro aviso que eu gostaria de deixar também nesta manhã é sobre o ministério chamado Poimênica. O Ministério Poimênica é um ministério de alguns homens onde estão sendo treinados para que possa ajudar o ministério pastoral. E se houver alguém ligando dizendo que é do Ministério Poimênico da Igreja da Trindade, você não se assuste, porque isso faz parte do discipulado da igreja. Um cuidar dos outros, orar um pelos outros, e nessa semana sempre vai ter alguém que vai estar ligando para você, perguntando como você está, orando por você, nesse momento difícil que nós temos vivido de pandemia. Mais um aviso é sobre a ação social, outro ministério da Igreja da Trindade. É um ministério onde nós ajudamos as pessoas que estão mais necessitadas. Tem canecas que são vendidas para que possa arrecadar fundos e essa ajuda possa ajudar as pessoas que têm passado necessidade nesse tempo. Esse também é um momento da oferta que nós, da Igreja da Trindade, podemos contribuir para a manutenção da igreja. Você que tem assistido também e sido abençoado pelas transmissões que está sendo realizada, fique à vontade para que possa também estar ofertando. Gostaria de estar lendo um texto que é de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, o Senhor é o Deus que tem nos abençoado. A bênção vem do Senhor sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Deus, nesta manhã nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por esse momento que nós temos vivido difícil, e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem tido compaixão, o Senhor tem tido misericórdia e tem nos socorrido. Muito obrigado por todos os benefícios recebidos do Senhor, pela tua graça. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Também te pedimos como igreja que o Senhor cuide daqueles que estão, ó Deus, desempregados, necessitados. Que o Senhor possa, nesta manhã, contemplar as famílias, ó Deus, que estão clamando ao Senhor por misericórdia e socorro. Assim nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém.
que eu quero convidar você nesta manhã, que nós juntos possamos orar por esse momento, a qual vai ser ministrada a palavra. Querido Deus, cheio de compaixão e misericórdia, neste momento nós pedimos ao Senhor que use do teu poder, através do teu Santo Espírito, iluminando a vida da tua igreja, do teu povo. Abra os ouvidos, ó Deus. Assim nós possamos receber da tua palavra que cura, que transforma, que liberta. Venha a nós, ó Deus, poderosamente com a tua palavra, transformando os nossos corações, fazendo que cada dia mais possamos estar, assim sendo, imagem e semelhança de Cristo. Venha a nós, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor. Assim também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Hoje nós continuamos com nossas exposições nesse tema Vivifica-nos. Estamos pensando um pouco sobre a realidade do avivamento, sobre o que as Escrituras nos dizem sobre esse fenômeno, que é a renovação através da descida do Espírito sobre o seu povo. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse texto de Oséias, capítulo 6, dos versículos 1 a 3. O texto nos diz o seguinte: Venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Em 1938, o Brasil viu publicada uma das suas maiores obras de literatura, um livro do autor alagoano Graciliano Ramos, chamado Vidas Secas. Esse romance é um romance de 13 capítulos áridos, e que retrata a vida miserável de uma família sertaneja de retirantes, que são obrigados a se deslocar do lugar onde eles moravam por conta da seca. A obra em si, Vidas Secas, é uma obra seca, digamos assim. As crianças no livro, elas não recebem nomes, elas são apenas menino mais novo, menino mais velho. As falas, elas são contidas, curtas, como se houvesse pouco a ser dito. A tristeza e a angústia, elas se repetem continuamente durante o livro, em cenas clássicas aí da literatura brasileira, como a morte da baleia. E são companheiras constantes do leitor, esse sentimento de tristeza, aridez, angústia. São companheiras daquele que lê, assim como são companheiras da família dos personagens principais ali. O drama da seca em Vidas Secas é retratado de tal forma que não apenas a terra, mas os próprios personagens são descritos como ausentes de vida. E eles não têm uma razão para viver. Eles refletem a terra onde eles estão inseridos. Eles estão secos, sem vida. Em determinado momento dessa obra, o autor ele vai descrever os temores do Fabiano, que é o personagem principal, ele é o chefe da família no livro. E ele olha, o Fabiano nesse trecho do livro, ele olha para a seca que está vindo, e ele então tem medo daquilo que vai acontecer. E ele diz, o Graciliano Ramos diz o seguinte: Fabiano olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria a planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, suceder o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava a caminho.
talvez andasse perto, nem valia a pena trabalhar. Aqui o autor ele identifica essa seca que vem contra esses retirantes como uma desgraça. E por que ele faz isso? Porque a seca ela não destrói apenas a terra e as plantações. A seca ela destrói a vida e, acima de tudo, a esperança. Veja, Fabiano já estava crente de que a esperança dele acabou quando o sol começou a avermelhar a terra. A seca consome tudo. Ela é como fogo em palha. Ela consome tudo que vê pela frente. E é essa a mesma ameaça que vem contra o povo de Israel no livro de Oséias. Se você conhece a história de Oséias, os primeiros capítulos contam aquela história de como ele foi até uma mulher adúltera e casou-se com ela por ordem divina, e depois essa mulher adúltera o abandonou, e mesmo assim ele foi e a resgatou. E Deus usa o casamento de Oséias como essa parábola de amor para representar aquilo que Israel estava fazendo. Deus resgatou Israel do paganismo, da terra de Ur, quando ele chama Abraão. E agora, esse povo se afasta dele novamente, se afasta do seu marido. Em troca das promessas dos povos vizinhos, em troca das promessas dos ídolos, é um povo que se afasta, como uma adúltera. E Deus usa essa parábola, então, para falar sobre a vida do povo. E constantemente nos é lembrado de que Israel traiu Yahvé, traiu o Deus da aliança. O povo adulterou contra o pacto. E por essa razão, Oséias nos diz que o Senhor os destruiria. Por causa da infidelidade do povo, o Senhor os faria como um deserto, como uma terra seca. A gente vê essa sentença lá no capítulo 2, versículo 5. Como ele fez com a esposa do profeta, ele levaria o povo à seca. Porque trocaram as fontes de água viva, como o profeta Jeremias disse, por poços vazios. O Senhor os deixaria com fome, sozinhos, em silêncio e com sede. Esse é o cenário não só de Israel, mas é o cenário de grande parte das nossas igrejas hoje, é o cenário de grande parte da cristandade hoje. Como Judá, que foi buscar auxílio com os povos vizinhos, a igreja continua buscando avivamento em fontes estranhas. Nós procuramos o maior evento, nós procuramos o melhor método para emular esse tipo de ação sobrenatural que só o Espírito Santo pode trazer. Nós continuamos crendo que se nós lotarmos um estádio com jovens empolgados com aí a próxima onda, então nós teremos avivamento genuíno. Ou se nós tivermos nossas conferências cheias de homens e mulheres em busca de novas experiências sobrenaturais, nós teremos avivamento genuíno. Nós acreditamos que se emularmos esses eventos e esses métodos e essa empolgação de forma contínua, então o avivamento vai ser genuíno. O fato é que os eventos passam, a empolgação ela se vai uma semana depois e nós permanecemos secos. Nós não sabemos como lidar com a vida cristã porque não foi um avivamento genuíno. A vida cristã ordinária, que ela acontece de segunda a sexta no seu trabalho, na sua família, não é tão empolgante quanto o evento que aconteceu no estádio. E nós não sabemos como experimentar o poder de Deus nesse ordinário constante que é a nossa vida. Como experimentar o poder de Deus nesse arrependimento do dia a dia, pelos nossos pecados comuns, pelo abandono dos nossos pecados, na proclamação do Evangelho para os nossos vizinhos e amigos, no nosso serviço mútuo dentro da comunidade. Nós cavamos com unhas poços falsos. Nós cavamos com tanta intensidade para chegar no fundo desses poços e perceber que eles estão esgotados, vazios. Como Israel, que procurou ajuda com os estrangeiros, ao invés de procurar no Deus da aliança, nós procuramos nas nossas próprias forças um avivamento que nunca chega. Diante desse cenário de seca, há esperança para nós? Há esperança de um avivamento genuíno?
E aqui a profecia de Oséias toma contornos fantásticos para nós. A profecia de Oséias nos chama a reaver nossa esperança de que o Senhor nos avivará. E de 3 formas muito claras. A primeira é que Oséias deixa claro para nós que o Senhor que nos feriu também nos curará. No versículo 1 do capítulo 6 que nós lemos, o profeta faz um clamor ao povo: venham, retornemos ao Senhor. Esse é sempre o primeiro passo para o avivamento. Não há vivificação, não há avivamento genuíno se nós não retornarmos ao Senhor. Como não há colheita sem chuva. Se nós queremos experimentar a vivificação, nós temos que abandonar nossa própria forma de viver e nos voltarmos para Deus, que é a fonte de todas as águas vivas. Esse clamor de retornem ao Senhor, ele se repete várias vezes entre os profetas, porque o Senhor sabe que nós temos uma tendência gigantesca a nos afastarmos dele. Olha para a sua vida. Veja com que facilidade você se afasta de Deus, tentando resolver a sua vida e os seus problemas e aquilo que você acha que precisa ser resolvido com suas próprias forças ou os seus próprios métodos. Olha com que facilidade você retorna aos mesmos pecados, na certeza de que na próxima vez você vai conseguir lutar contra ele. Você cria regras para a sua vida que você não consegue seguir. Com que facilidade você se esquece da palavra de vida eterna que somente Deus nos fala e procura conselhos em outras fontes. Procura sabedoria em outros lugares. Com que facilidade você deixa que os seus desejos, ambições e a sua tendência a controlar tudo e centrar tudo em si mesmo te afaste continuamente do Senhor. O Senhor sabe que nós nos afastamos com facilidade, assim como Israel se afastava com facilidade. E por isso, da mesma forma como ele feriu Israel, ele também nos ferirá. E de forma misteriosa e enigmática, essa é a nossa única esperança. A nossa esperança é de que o Senhor, que nos ama e nos fez de fato seus filhos, nos disciplinará, nos ferirá, para que nós possamos nos voltarmos a Ele. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, vai dizer que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Se você está numa vida de pecado, se você está numa vida longe do Senhor e não tem sido disciplinado, a pergunta é, será que você é de fato um filho de Deus? O que o profeta nos ensina aqui é que o Senhor nos levará ao deserto e lá Ele nos falará ao coração. É o que o profeta diz no capítulo 2, versículo 16. O Senhor levará esse povo rebelde, esse povo que tende a se afastar dele, ao deserto, para que Ele fale ao nosso coração. Porque no deserto nós somos arrancados das coisas que nos dividem a atenção, nos tiram o centro, tiram o foco de Cristo. E lá nosso coração pode ouvir a doçura da voz dEle. Por isso, por mais difícil que seja entender essa realidade, haverá momentos na nossa caminhada para o avivamento em que o Senhor nos fará sofrer, para quebrar o nosso orgulho e nos preparar para a chegada do seu Espírito, para esse avivamento. Às vezes, para derramar o Espírito, esse derramamento é precedido de sofrimento, da mesma forma como um vaso precisa ser queimado no forno antes de receber o óleo. Geralmente nós associamos o sofrimento a algo ruim, mas aqui Oséias é muito claro. Yahvé, e não qualquer outro, Yahvé, o Deus da aliança, está ferindo o povo, para que esse mesmo povo possa ser curado. Ele está despedaçando para então reconstruir. Essas são feridas de amor, feridas que têm um fim determinado. Após essas feridas, o próprio Senhor virá com bálsamo para curá-las, para dar alívio. Veja que representação bela. O Senhor que fere também é o Senhor que cura.
e então ele pode nos atrair com cordas de amor. Veja como constantemente na história o povo de Deus tem sido apertado por todos os lados. A igreja sofre ataques verbais, a igreja sofre ataques políticos, ataques sociais, e de todos os lados parece que o cerco vai se fechando e a igreja vai sofrendo as consequências disso. Às vezes o sofrimento é até mesmo físico. C.S. Lewis disse certa vez que o sofrimento é o megafone de Deus. Será que o Senhor não está, então, através de todas essas circunstâncias, através do sofrimento, nos dizendo: ouçam, gritando nos nossos ouvidos, ouçam, retornem para mim, abandonem os pecados de vocês, venham a mim. Será que o Senhor não nos conduziu ao deserto para que, ao sentirmos tanta sede, nós nos voltássemos para a verdadeira fonte? Será que Ele não nos deu essas feridas para que, sentindo tanta dor, nós buscássemos nele o alívio? Venham, voltemos ao Senhor. Esse é o clamor do profeta, e não há melhor dia para voltar ao Senhor do que hoje, nem melhor momento do que agora. Se arrependa dos seus pecados. Deixe de se iludir acreditando que é você quem faz as regras ou que há cura para você em qualquer outro lugar. Não há nada que vai saciar sua sede, não há bálsamo que vai curar suas feridas, não há chuva que vá apaziguar a sua seca, senão no Senhor, naquele para quem nós somos chamados a retornar. Porque só pode dar vida genuína aquele que a conquistou através da morte. E essa é a segunda esperança que o profeta Oséias nos dá. Nós temos esperança de avivamento e de vida porque o Senhor que ressuscitou também nos ressuscitará. O mesmo Senhor que venceu a morte ao terceiro dia também nos vivificará. Se você acompanhar comigo, talvez você esteja pensando, mas onde a ressurreição está sendo citada aqui? Lá no capítulo 2, é dito assim: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ao ler esse trecho, ao terceiro dia nos ressuscitará, é impossível não lembrar das palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 3, quando ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A maioria dos comentaristas e dos estudiosos nesse texto entendem que quando Paulo diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, Paulo tinha em mente a profecia de Oséias, de que ao terceiro dia ele nos ressuscitará. Esse paralelo aqui é construído entre o resumo do evangelho dado por Paulo em 1 Coríntios 15 e a profecia de Oséias. Ao fazer essa citação, ao fazer essa conexão, Paulo conecta o avivamento do povo de Deus, descrito por Oséias, diretamente à obra de Cristo. É porque o Senhor se entregou, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, que nós podemos pedir com fé pelo avivamento, pela vivificação. Nós só podemos pedir pela descida do Espírito, por essa vida sobrenatural em nós, porque de fato Cristo ressuscitou, venceu a morte. Ele tem em si vida, e por isso ele pode doá-la através do seu Espírito. É porque naquele domingo glorioso, a pedra foi removida e daquele túmulo jorrou vida infinita, que nós podemos correr com coragem até o trono da graça e beber dessa água viva que flui a partir dele. É porque o sangue de Cristo fluiu copiosamente naquela cruz, que nós passamos até acesso ao cálice transbordante de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, mensagem da qual o avivamento nunca se separa. Qualquer movimento que pregue um avivamento sem Evangelho não é avivamento genuíno.
Não há avivamento sem evangelho, como não há vida sem ar. Se você já é um cristão, volte continuamente ao evangelho. Repita para si mesmo e para outros diariamente a melhor notícia que já nos foi dada, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Repita essa verdade continuamente, até que a sua vida dependa disso, até que não haja mais dúvidas sobre o que de fato Cristo fez, até que essa verdade se torne seu único consolo na vida e na morte. E se você ainda não é salvo, contemple a beleza do Evangelho, do Deus que morreu em favor de sua vida, em seu favor, na pessoa de Jesus Cristo, e ressuscitou para que você tivesse vida nele. Fixe seus olhos nessa maravilhosa notícia, até que a obra de Cristo esteja estampada nos seus olhos, até que ela esteja inscrita no seu coração. Você não encontrará vida em outro lugar, nenhum outro Deus, nenhuma outra realização. Apenas o mesmo Deus do qual você foi separado ao pecar pode reconectá-lo para que você viva na presença dele. Esse é o objetivo da ressurreição aqui. Ele nos ressuscitará para que vivamos diante dele. Seremos ressuscitados por essa vida de Cristo para que nós possamos viver na presença dele. É porque Cristo de fato ressuscitou que nós podemos implorar por avivamento. É porque Cristo ressuscitou que nós podemos ansiar pela vida, por uma obra sobrenatural no seu povo, no nosso tempo. Mas Oséias não nos deixa apenas com essas duas primeiras esperanças, ele dá mais uma terceira no versículo 3. Mas para entender essa terceira esperança, a gente precisa entender um pouco um contexto. O capítulo 5 do livro de Oséias termina com a pior sentença que o Senhor pode dar contra o seu povo. O pior castigo que Deus pode trazer contra o seu povo não é a seca, não é o gafanhoto, não é o devorador, não é Nabucodonosor destruindo Jerusalém, não é Roma. O pior castigo que Deus pode trazer contra o seu povo está descrito lá no versículo 15 do capítulo 5, quando Deus diz: vou-me embora. Deus olha para o seu povo, vê um povo que o traiu, um povo que adulterou, um povo que pecou contra a aliança diversas vezes e diz: eu abandonarei vocês. Lá no começo do livro de Oséias a gente vê os filhos de Oséias nascendo e um deles nasce e o nome desse filho indica que Israel já não era mais o povo de Deus. Essa é a sentença, Deus os abandonaria. E irmãos, não há praga tão terrível, não há seca tão devastadora, nem ataque tão violento que se compare a ser abandonado por Deus no deserto. É perder a presença daquele que nos ama, é perder a presença daquele que nos amou quando estávamos na pior das situações, aquele que nos amou enquanto nós éramos inimigos dele. Não há sentença pior do que ser deixado por Deus ao nosso próprio saber, ao nosso próprio desejo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos. Vai dizer que em todos os castigos que a ira de Deus pode trazer contra a humanidade, aquele final é Deus deixar que o homem siga segundo os seus próprios desígnios. Aqui, por conta desse pecado infindável de Israel, Deus se esconderia dos seus próprios filhos. Essa é a ideia que ele usa no livro de Oséias. Deus se esconde, Deus abandona o povo. Mas Deus, que é infinito em amor e misericórdia, não se esconde para sempre. Essa é a nossa grande esperança, a nossa terceira esperança aqui no texto de Oséias, que o Deus que se escondeu é o mesmo Deus que um dia se revelará. No versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, sua vinda é certa.
Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Se Deus se afasta, é nesse movimento de afastar-se que Ele nos convida a procurá-lo. O Senhor, Ele deseja ser conhecido. Ele deseja que nós o vejamos como Ele é, o conheçamos como Ele se revela. E por que Ele deseja isso? Porque Ele sabe, Ele é o nosso Criador. Ele de fato sabe que não há para nós outra esperança senão Ele mesmo. Que não há tesouro mais valioso do que conhecê-lo. Por isso que o profeta apela ao povo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A ideia aqui é de que nós vamos correr na direção do conhecimento do Senhor como alguém que no meio da noite corre na direção do sol nascente, porque ele sabe que encontrar o sol nascente é a única forma de dar fim à escuridão. Nós correremos na direção do conhecimento do Senhor porque reconhecemos que somente em conhecer o Senhor há vida. Conhecer ao Senhor é e deve ser o alvo de todo genuíno avivamento. Parte fundamental do ministério do Espírito Santo, que nos é descrito lá no discurso do cenáculo, no Evangelho de João, é que o Espírito nos faria conhecer ao Senhor. Ele nos traria à memória aquilo que o Senhor tem nos ensinado a respeito de si mesmo. Ele nos conduz a conhecer ao Senhor em cada vez mais profundidade. Somos estrangeiros nessa terra. Tudo o que nós fazemos aqui um dia vai ficar para trás. Os nossos grandes eventos um dia não vão ser citados porque eles vão ser superados em números. As nossas grandes catedrais um dia vão ruir. As nossas igrejas um dia vão deixar de existir. As nossas vidas, com o passar do tempo, vão se apagando no meio da história. Mas o que conhecemos do Senhor, o conhecimento de Deus, permanece para sempre, porque Ele nos acompanha à eternidade. Essa é, com efeito, a nossa principal ocupação na glória celestial. Nós contemplaremos a beleza de Deus na face de Cristo, continuamente conhecendo e conhecendo e conhecendo mais do Senhor em profundidade. É o que a tradição da igreja chamou de visão beatífica. Nós veremos a Deus e conheceremos Ele para sempre. Um conhecimento que nunca se esgota. É como se todos os dias nós tivéssemos muita sede por conhecer a Deus e diante de nós uma fonte de águas que nunca secam. Essa é a eternidade. De tudo que nós deixamos para trás, o conhecimento de Deus nós levamos para sempre. Por isso, se nós queremos avivamento genuíno, derramado sobre nós como foi derramado no passado, sobre esses grandes nomes da história da igreja, nós precisamos nos voltar para o Senhor com desejo ardente por conhecê-lo. Se você estudar a história dos grandes avivamentos, você vai perceber que as pessoas não buscavam uma mudança sobrenatural da sociedade, elas não buscavam experiências sobrenaturais, elas buscavam conhecer mais de Deus. É a súplica de todo avivalista: Senhor, revela mais um pouco de quem o Senhor é para nós. Derrama mais do seu Espírito sobre nós e nos conduz a conhecer o Senhor em profundidade. Esse é o alvo do avivamento, conhecer ao Senhor de uma maneira que nós não conhecemos até aqui. Experimentar do Senhor uma porção nova que ainda não experimentamos. Sermos transformados ao caráter de Cristo, sermos levados ao deserto e lá purificados das nossas mazelas, para que nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Você tem ouvido sobre avivamento há algumas semanas. Talvez você tenha orado por avivamento. Mas tem sido o alvo dessa sua busca por avivamento conhecer mais a Deus? Ou você só quer mais uma experiência? Procure conhecer ao Senhor, conheça Ele, faça disso a missão da sua vida e o Senhor virá sobre você. E se nós queremos de fato conhecê-lo, nós precisamos voltar para a sua palavra, onde Ele se revela. Ali fazer essa investigação divina.
como um cão de caça procurando cada um dos detalhes na Escritura acerca do Senhor. Nós precisamos fazer dessa busca a missão das nossas vidas. Todos os avivamentos envolveram um grande estudo da Escritura e a pregação da palavra de forma intensa, porque no fundo só há vivificação genuína quando há conhecimento do Senhor. Quando esse desejo por conhecer ao Senhor tomar nossos corações, quando nós buscarmos conhecê-lo acima de todas as outras coisas, ele virá até nós. Como a aurora que rompe a noite escura, nós corremos na direção do nascer do sol, e com esse desejo um dia nós o encontraremos. Ele virá sobre nós como esse sol da justiça, de brilho infinito, eliminando todas as trevas que têm nos amedrontado dia a dia. Aqui o profeta demonstra que conhecer o Senhor é o doce remédio contra o amargo castigo que o próprio Deus havia colocado sobre eles. E o profeta promete que as trevas os devorariam, mas é a luz do conhecimento de que os salvaria dessas trevas. Por fim, diante da seca que afetava o povo de Deus aqui no livro de Oséias, que consumia o povo, que os destruía, não apenas a seca física, mas a seca espiritual, o Senhor faz uma promessa deliciosa. Ele virá até nós como chuva. O mesmo Deus que nos levou ao deserto, o mesmo Deus que levou o povo ao deserto, que os fez perder a fala com lábios secos, que os feriu, os julgou, jorraria sobre eles como um temporal, como uma chuva que cai fora de época e traz alegria, que inunda a terra e rega as plantações. Essa é a ideia do versículo 3. Ele virá sobre nós como a chuva que desce sobre a terra seca. Que promessa maravilhosa! Em meio ao nosso deserto, enquanto nós sofremos angústias, os medos do nosso tempo, todas essas aflições, enquanto choramos sobre as nossas feridas, enquanto nós aprendemos as lições do sofrimento, o Senhor virá até nós. O Senhor se derramará como chuva, como aquela água fresca que apazigua a dor e elimina a seca. Não sei se você já teve a experiência de andar muito tempo num dia quente e quando chegar em casa tomar aquele copo de água gelada. A hora que a água desce, você sente como se a vida estivesse entrando em você de novo. E é essa figura que o profeta nos traz. O Senhor virá a nós como essa chuva gelada em meio ao nosso verão. Mesmo na nossa fraqueza, o Senhor virá como essa torrente, nos inundará, mudará a nossa sorte. Ele não deixará que o seu povo morra de sede, mas nos dará de beber da água viva que procede dele mesmo. Se prosseguirmos em conhecê-lo, se fizermos dessa a nossa missão, se você buscar todos os dias da sua vida conhecer ao Senhor, ele virá como chuva. Não há esperança mais doce do que essa para um povo sedento por avivamento. Se nós buscamos por avivamento, é o Senhor vindo como chuva sobre nós, que nos consola. As nossas feridas serão curadas, a nossa morte será transformada em vida, nossas trevas vencidas pela aurora e nossa sede saciada pela água viva que desce do céu. De fato, se nós o buscarmos, ele virá como chuva. Essas promessas de esperança para nós nos refazem diante do nosso sofrimento. Essa promessa deve refazer você diante, talvez, de um período de disciplina, diante, talvez, de um período de sofrimento, de dor, de um período escuro da alma. É a promessa de que ele virá como chuva que deve trazer a você esperança. Em 1915, uma outra obra
muito importante da literatura brasileira começou a ganhar vida através de um evento real que aconteceu. O Brasil foi afetado, o sertão brasileiro, em 1915, foi afetado por uma das maiores secas da história. E essa seca é retratada numa obra de Raquel de Queiroz chamada O 15. Também tem um tom muito voltado para a seca, um tom árido, uma leitura pesada, mas em determinado momento nós vemos um dos personagens olhando e vendo a chegada da chuva no meio da seca. E o texto do 15 diz assim: Vicente, correndo ainda, foi à sala de jantar, escancarou a janela que dava para o curral. A chuva saraivava de flanco as reses magríssimas, que se encolhiam trêmulas, erguendo olhos de assombro, espanto para o céu escuro. E os pingos de água batendo-lhe nos couros ressequidos, como que vazios interiormente, pareciam soar como um retumbo de tambores. Sofregamente, o rapaz estendeu a cabeça fora da janela, entreabriu os lábios, recebendo no rosto, na boca, a umidade bendita que chegava. E longamente ali ficou, sorvendo o cheiro forte que vinha da terra, impregnado de um calor de fecundação e renovamento, deixando que se lhe molhasse o cabelo revolto e lhe escorresse água fria pela gola, num batismo de esperança, a que ele deliciadamente se entregava, sentindo nas veias mais ativo, mais alegre, o sangue subir e descer em golfões irrequietos. Com que alegria recebe a chuva aquele que não se acostumou com a sede da seca? Com que alegria recebe a chuva aquele que tem esperança de um dia ter os seus lábios novamente molhados? Com que esperança aguarda a chuva aquele que está no deserto? Se as pessoas no meio de uma seca física suplicam pela chuva com tanta intensidade, então nós que estamos sedentos do avivamento divino, deveríamos suplicar até as nossas últimas forças. Já passamos tempo demais no deserto, é hora de retornarmos ao Senhor. É hora de tomarmos uma decisão e buscarmos viver uma vida santa. Uma vida pautada pela Escritura que visa conhecer ao Senhor. E cada vez mais. É hora de sair da escuridão, de encarar de frente a luz do sol, que revela as nossas mazelas, mas também as destrói. É hora de nos apegarmos à esperança do Evangelho, de que Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou por nós, e que por isso nós também seremos vivificados. Por fim, é hora de dedicarmos cada segundo das nossas vidas a conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, até que experimentemos o verdadeiro e duradouro avivamento. E então, só então, Ele virá sobre nós como chuva. Que Ele nos ajude a buscá-lo dessa forma, como sedentos no deserto, ansiando pela chuva. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos todas as nossas fraquezas, nossos erros e pecados. Reconhecemos que estamos no deserto, Senhor. Reconhecemos a nossa apatia. Reconhecemos todos os problemas que nos afligem constantemente. Mas, acima de tudo, reconhecemos que a nossa sede só pode ser saciada pela água viva que é o Senhor. Que a nossa sede só pode ser saciada pela água que flui do seu trono, que flui do Senhor. Água que nos é dada na pessoa de Cristo. Nós reconhecemos que é pela obra dele, morrendo naquela cruz maldita e ressuscitando ao terceiro dia, cheio de vida infinita, é somente por isso que nós podemos ter esperança de também recebermos vida, vivificação, avivamento genuíno. É porque o Senhor triunfou que nós aguardamos essa derramada sobrenatural do seu Espírito sobre nós, para que, mais do que experiência, Senhor, nós possamos experimentar mais de quem o Senhor é, de conhecê-lo. Faz do conhecimento do Senhor, da busca por conhecê-lo, a paixão dos nossos corações. Nos leva, Senhor, a almejarmos conhecê-lo mais a cada dia,
até que nós rompamos essa bolha que criamos no nosso deserto e possamos experimentar a chuva que vem do Senhor, possamos experimentar a vida transbordante que há em Ti. Vem sobre nós, Senhor, como chuva. Nós te suplicamos, aviva o Teu povo, para a glória do Seu nome e para o avanço do Seu reino. É o que nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more have dominion, for more than conquerors we are.